Política, na Jovem Pan. 7h52 da manhã, vamos falar de política e eu já vou chamar o Piara Borski, que nos atualiza sobre o cenário político em Santa Catarina e em todo o país. O Piara, sextou, bom dia. Mais uma sexta, bom dia Marcos, bom dia Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Muito bem, vamos para o final de semana. O Piara, Jorginho Melo, governador eleito de Santa Catarina, se encontrou com os presidentes da Assembleia e também do Tribunal de Justiça e hoje tem um encontro com a diretoria da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Aliás, a própria Fiesc já até encaminhou, né, as demandas para o futuro governo, se baseando numa cartilha de menos burocracia, estado mínimo e favorável às concessões de rodovias e tudo mais. Como deve ser a posição do governo nestas frentes a essas demandas, hein? Bom, o que a gente vê nesses primeiros movimentos do Jorginho, o Jorginho ainda toca, né? O governador eleito deu uma saída de cenário depois da vitória, primeiros encontros, primeiras entrevistas, depois ele deu uma submergida, porque é aquele momento em que tem que dar uma respirada e para começar a montar um governo, participar da composição da presidência da Lesc, e agora ele começa a sair da toca. E a primeira visita foi para a Assembleia Legislativa, encontro com o Macir Sopelso, mostrando que a presidência, a definição dos rumos da Assembleia Legislativa são muito importantes para ele. Ele considera que precisa estar atento à definição do futuro presidente para ter um início tranquilo de mandato, não ter um mandato com confronto com alguém com quem ele não tenha ligação. Então vai ser muito importante nesse processo. Depois foi no Tribunal de Justiça, relação muito boa também. O João Henrique Blasi foi deputado estadual com ele, hoje é desembargador, presidente do Tribunal de Justiça. E hoje ele tem esse encontro com a Fiesc, que é muito importante também. Não foi só a Fiesc que entregou suas demandas ao governador eleito. A FACISC, a Federação dos Empresários, através da cartilha Voz Única também, a FEComércio, do Comércio, entregou a Carta do Comércio, todos com suas demandas. Tem um alinhamento muito grande nesses pedidos por Estado mínimo, por menos burocracia. Eu acredito que o Jorginho Melo ele vai estar alinhado. Não vejo nada muito revolucionário nesse sentido, mas alinhado nessa busca por mais eficiência. Essa questão dos pedágios ela é interessante porque ela motivou uma troca, uma briga, uma discussão na campanha eleitoral entre Jorginho e o atual governador Carlos Moisés, porque a propaganda do governador Moisés, ela buscou um trecho de uma entrevista de Jorginho Melo dizendo ser a favor de pedagiar as rodovias. E o Moisés disse que ele era contra, que o Jorginho era a favor do pedágio nas rodovias estaduais, que ele era contra, que estava fazendo tudo, já estava fazendo as obras, que não ia precisar pedagiar. O Jorginho imediatamente reagiu e disse que o texto estava fora de contexto, que ele é a favor do pedágio nas rodovias federais, mas não nas estaduais, que as estaduais ele acha que o Estado pode dar conta do recado. Não tem dado, historicamente, né? Mesmo o governo Moisés, as obras que avançaram, ainda tem a malha ainda está muito longe de estar em condições ideais. E aí vem esse embate com a Fiesc. A Fiesc defende temas como pedágio, sempre muito atenta às questões de infraestrutura, e eu até pude perguntar isso para o Jorginho Melo depois da campanha eleitoral, e ele manteve essa posição. Rodovia estadual sem pedágio, defesa do pedágio na rodovia federal. Vamos ver se lá na Fiesc muda um pouco esse discurso ou vem um convencimento diferente, né? É curioso porque a gente, quando roda o estado e a gente vê que onde tem pedágio, a estrada é boa. Então, acho que essa discussão ela é uma discussão que o mundo da política está meio descolado da realidade. O Piara, e a pergunta que eu lhe faço também é como é que você avalia, né, o caminho do PL, partido do presidente Bolsonaro, para o ano que vem, 2023? Os eleitos aqui por Santa Catarina no Congresso, pelo que representa o Estado, devem fazer aquela oposição radical ou ainda é cedo para ter uma avaliação, né, de como será o direcionamento desses parlamentares catarinenses pró-Bolsonaro, né, pró-Bolsonaro na gestão do Lula? Então, a gente tem que separar os eleitos por parlamento e os eleitos para o executivo, né? O Jorginho Melo tem que ter uma relação minimamente institucional com o Lula, não é aderir, mas ele não existe um governador de oposição, porque quem perde é o Estado. Agora, as bancadas eleitas
especialmente a bancada federal, vai ser uma bancada muito combativa, muito combativa de oposição. O presidente eleito Lula que se prepare, porque Carlinhos de Tone, Júlia Zanata, Zé Trovão, Daniela Rainer, o Jorge Guy tem um pouco menos porque tem um perfil mais moderado. E o Daniel Freitas, então dos 6, 5 devem estar ali todo dia no plenário batendo no governo. Vai ser uma oposição que o Lula nunca viu, e aqui de Santa Catarina muito sistemática. Inclusive pelo perfil dos parlamentares eleitos de morarem ali no plenário, estarem com as redes sociais sempre mobilizadas. Então, dali não pode se esperar que haja alguma adesão, alguma aproximação. Mesmo o Jorge Guy tem que ter um perfil menos ideológico, um deputado mais de base. O Jorge Guy certamente não vai se alinhar contra o que o eleitor que votou nele majoritariamente indica. Então, deve ter uma postura mais discreta, mas os outros cinco vão com tudo para cima. Esperem aí, o PT que espere, porque a bancada catarinense do PL vai ser uma bancada que ele vai ouvir todo dia. Certamente. O Piara, obrigado pela tua análise, bom final de semana, fica de olho em tudo aí, na segunda-feira a gente conversa novamente. Até segunda-feira, um abraço a todos.